E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, mais uma vez com o nosso querido emulador de Nintendo Switch EGNS na sua versão Beta 7, que chegou aqui com a versão 3.0.1. Sim, depois da versão final, eles ainda atualizaram para mais uma versão beta e mais uma atualização, corrigindo aí alguns problemas de certos jogos não abrirem, a atualização para o Android 10, né? Eles voltaram aí com o suporte para o Android 10, mas sem muito mais que foi adicionado dentro do nosso emulador. Vocês podem ver que ele segue aqui com o mesmo layoutzinho novo, né, com aqui o layoutzinho do controle conectado e aqui com as configurações tanto do My Center, Game Settings, entre outras coisas. Inclusive aqui na nossa Game Settings, como vocês podem ver, praticamente nada foi modificado. E nessa versão aqui, galera, eu senti que tava melhor do que a versão final dentro do nosso emulador de Nintendo Switch, ok? Pelo menos aqui, jogos que antes não conseguia abrir naquelas versões e principalmente jogos que não tinham uma performance muito boa, agora estão muito bons para rodar até mesmo no nosso Poco X3 Pro com apenas 6 GB de RAM e um Snapdragon 860. Lembrando, galera, que o celular mais recomendado para você rodar os jogos de Switch e tudo mais seria um com Snapdragon 865 para cima, ok? Ou seja, um Poco F3 que tem aí um Snapdragon 870 seria perfeito para você conseguir rodar esses jogos. No mais, vamos começar aqui com o Metroid Dread, que antes eu falava erroneamente que ele não funcionava, mas a gente tem que vir aqui dentro do Game Settings, e aqui dentro do Game Settings a gente tem que vir e desabilitar esse Video Decoding. E aí, uma vez que você desabilitar ele por completo, agora sim você vai poder vir aqui e abrir o seu Metroid. No caso, eu estou utilizando essas configurações aqui para estar rodando o Metroid dentro do meu celular, com Speed Mode, Fast FB Readback e o Enable Multithread Shaders ativo, e aqui o nosso Fast Memory está no modo de Page Unit. E aí assim que a gente clica aqui para jogar, e agora sim, como os senhores e as senhoritas podem ver, o nosso jogo Metroid Dread já está funcionando direitinho aqui para o nosso emulador de Nintendo Switch. Só que no nosso Poco X3 Pro, que infelizmente ele não vai ficar com os mesmos 60 FPS que um Switch original faria, mas pelo menos, galera, a gente tem aqui uma média de mais ou menos uns 40 a 45 FPS. Lógico que em algumas partes ele vai cair ali para uns 38, vai dar uma renderizada de novo e depois ele vai voltar para a taxa dos 40, mas no geral, galera, é essa a média de FPS que a gente vai pegar aqui com o nosso querido Metroid Dread. Inclusive, dá pra gente jogar por bastante tempo antes da nossa memória acabar por completo e o jogo fechar. E por enquanto, galera, a nossa CPU e a nossa GPU não são tanto um problema, né? Se eu conseguir, inclusive, focar nessa parte, né? Vocês podem ver ali que a GPU fica um pouquinho mais acima, né? Com uns 90% de utilização e a nossa CPU ali para casa dos 30%. Mas no geral, galera, dá pra você jogar numa boa aqui o seu Metroid Dread e, inclusive, utilizar ele aqui para fazer todas as suas coisas que você sempre quis dentro do seu Metroid Dread. Um outro jogo que simplesmente não funcionava na outra versão do EGNS era o nosso Pokémon Let's Go Eevee e o Pokémon Let's Go Pikachu, porque simplesmente na hora que a gente acessava ele, ele não deixava a gente selecionar nenhum controle, né? Era meio que bizarro, mas aí com essa atualização para a versão 3.0.1 com a Beta 7, eles corrigiram isso e agora o nosso Pokémon Let's Go Eevee tá sendo possível da gente jogar. Inclusive, eu estou utilizando essas configurações, né? Como vocês podem ver, só com o nosso Multithread Shaders ativo e o nosso Fast Memory no modo de Page Unit. E aqui, galera, na gameplay do nosso Poco X3 Pro é bem fluida na casa dos nossos 30 FPS, sem praticamente nenhum hack, como vocês podem ver, tanto o Dock Mode desligado, aqui o nosso Image Enhancement está ativado e aqui o nosso GPU Accuracy está no modo normal. E aqui, como vocês podem ver, antes ele ficava travado nessa tela e não deixava nem a gente selecionar um modo portátil, mas agora a gente vai poder selecionar um modo portátil tranquilamente e poder jogar o nosso Pokémonzinho numa boa. Inclusive, esse daqui é o jogo mais leve da franquia, provavelmente da franquia, onde você vai poder capturar e fazer suas coisas como aí se fosse um jogo normal aí, né, como da geração 9 e tudo mais do Pokémon Sword. Mas como vocês podem ver, galera, a nossa fluidez no jogo, no começo ele demora um pouquinho para carregar os assets, mas depois disso, né, ele já volta ali para a taxa dos nossos 30 FPS na nossa gameplay, ok? Como vocês podem ver, a gente tá conseguindo jogar ele com uma memória até que bem de boas aqui nessa partezinha de cima, e principalmente ele vai conseguir recuperar essa memória que ele vai perdendo, ok? Principalmente na hora que a gente carrega aqui alguma coisa nova, como por exemplo na hora de a gente tentar capturar algum Pokémon, ele consegue carregar aqui esse sprite e ele consegue voltar aqui um pouquinho de memória pra gente. Inclusive, galera, ele é um dos poucos jogos do Pokémon que a gente não vê coisas como, por exemplo, a nossa memória acabando em cerca de uns 30 minutos, ok? Eu consegui jogar aqui cerca de 30 minutos esse Pokémon Let's Go Eevee e
a gente não sentia nenhum leak de memória acontecer. Ele caía ali certamente para uns 2600 e um pouquinho abaixo. É claro que ele chega a cair aqui para mais ou menos uns 2600, né, como vocês podem ver, mas a gente tem um truquezinho que é só a gente apertar X e vir aqui para a guia das opções, e aí na guia das opções ele vai recuperar pelo menos um pouquinho da memória que ele perdeu, ok? Eu não sei direito por que isso funciona, mas pelo menos funciona e dá pra você jogar aqui o seu Pokémon Let's Go Eevee mesmo com 6 GB de RAM. Inclusive não é um jogo assim tão pesado, né? Vocês podem ver ali que a nossa GPU chega a ficar em 70, 68%, mas não vai subir muito mais do que isso, ok? É um jogo bem de leve aqui pra você jogar e dá pra você rodar de boas aqui dentro do seu Poco X3 Pro. Um jogo que infelizmente não vai funcionar de jeito nenhum dentro do nosso celular é o nosso The Witcher, ok? Apesar deles serem lançados aí um mod de 480 ou 420p para rodar o The Witcher aqui dentro do seu celular, infelizmente, galera, o Poco X3 Pro, por uma questão de drivers, assim como no Pokémon Legends Arceus, não vai conseguir rodar o nosso The Witcher. Vocês vão poder até tentar abrir, né, com qualquer outra configuração que você quiser, só que ele simplesmente não vai abrir. Parece que o driver não suporta o HNS dentro do nosso The Witcher, e com isso, galera, o nosso jogo ele tenta abrir e, como vocês podem ver, ele fecha automaticamente. Mas aí, se você tiver um Snapdragon 865, um 870, um 888, aí sim você vai conseguir rodar ele numa boa. Inclusive o The Witcher aí tá pegando cerca de uns 15 a 20 FPS, dependendo do celular que você tem, com o Snapdragon 870 para cima. Relataram melhoras aqui também no nosso Super Mario Odyssey, né, só que infelizmente a build que eu baixei aqui desse jogo, né, a XCI que eu baixei desse jogo, eu não sei o que tá acontecendo, mas ela tá crashando automaticamente. Eu acho que foi passado errado aqui pro meu celular, mas depois eu vou tentar fazer teste de novo, e aí eu ponho na tela aqui quantos FPS ele ficou pegando dentro do meu celular. Já que o nosso Pokémon Sword, a gente também teve bastante melhorias dentro dele, só que aqui, galera, o nosso Pokémon Sword, ele já era um jogo que rodava muito bem, então a gente não tem muito o que falar sobre ele, só mesmo aqui que a nossa Memory Leak ainda tá acontecendo, então não melhoraram isso na parte do Pokémon Sword. Já no nosso querido Zeldinha, Sopro do Selvagem, a gente pode vir aqui no nosso Game Settings, são essas configurações aqui que eu estou utilizando dentro do meu Zeldinha, com o nosso Fast FB Readback, o nosso Enable Multithread Shaders e aqui o nosso Fast Memory também no modo de Page Unit. E aí sim, quando a gente entra pra gente jogar, vocês já vão poder ver aqui o desempenho dele. E aí sim, galera, como vocês podem ver, o nosso Zeldinha ainda não tira muito benefícios dessa atualização. Principalmente, como vocês podem ver, o uso da nossa GPU tá incrivelmente alto, né, 99%, enquanto a nossa CPU também ali pega bastante, né, dessa parte. Infelizmente o Zeldinha ainda não está totalmente otimizado, principalmente aqui para um Snapdragon 860 por conta da sua GPU. Mas esperamos aí que nas próximas atualizações eles consigam melhorar pelo menos um pouquinho o FPS do nosso querido Zeldinha dentro do nosso Poco X3 Pro. Como vocês podem ver, a nossa memória fica ali em torno também da casa dos 1900 a 2000 MB livre, mas no geral, galera, é isso daqui que a gente vai conseguir ainda dentro do nosso Zeldinha Sopro do Selvagem ou Breath of the Wild, como vocês querem chamar, ok? Mas enfim, galera, essa daqui é a nossa querida nova atualização do EggNS, a versão, deixa eu ver se ele consegue captar, né? Egg 3.0.1 na Beta 7. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.